Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito aqui dos meus endereços telemáticos diariamente. Você que me acompanha já sabe, né? Todos os dias você pode encontrar a palavra de Deus para você se salvar eternamente depois dessa passagem peregrina aqui pela terra. Nós não somos desse mundo, gente. Somos do outro mundo, da vida eterna para quem quiser a vida eterna e da tormenta eterna quem também quiser a tormenta eterna chamada popularmente de inferno. Eu transmito então sempre a palavra de Deus para a nossa salvação. Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia neste vídeo de 19 de abril de 2023, quarta-feira, segunda semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos o prefácio pascal e o ofício do dia. Na antífona da entrada temos aqui um trecho do Salmo 17, versículo 50, e do 21, versículo 23. Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Oração do dia. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 34. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 7º. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome.
todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repetamos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um pequeno trecho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre a vida eterna. Encontre a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Antônio Carlos Santini é uma pessoa muito respeitada no meio católico e faz umas reflexões muito catequéticas para nós fiéis leigos e para padres também, diáconos. Liturgia comentada do Santini com o título Tanto amou o mundo, João capítulo 3, versículos de 16 a 21. Muitas pessoas, muitos comentaristas do Novo Testamento entendem que João 3, versículo 16, pode ser tomado como síntese de toda a boa nova. Deus ama o mundo e o ama ao extremo, o que inclui a doação de seu Filho único para que o mundo seja salvo. O Deus da vida, Criador universal, só pode querer a salvação de todos. Louis Boyer é um desses comentaristas que fala sobre o tema. Vejamos o que ele diz. Esta frase resume mais particularmente o ensinamento sobre a vida que é dado nesta parte do Evangelho. Deus, segundo o constante ponto de vista de São João, tem como caráter essencial um amor sem medida por sua criatura, amor cuja força é incomparável e cuja soberania e soberana liberdade se unem em um dom tão gratuito quanto total, o dom do Filho único. O objetivo deste dom é que os homens tenham a vida. A vida. A vida aqui, a vida eterna. Mas não se pode descuidar a atenção
para uma cláusula do mesmo versículo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é importantíssimo, é fundamental. Sem o ato de fé, fica em suspenso o dom oferecido. A falta de fé torna inoperante a vida oferecida. Até aqui, comenta Boyer, nós vimos a vida tornada acessível à humanidade pela morte e glorificação de Cristo, em seguida comunicada a cada homem pelo batismo. Agora aprendemos como o homem pode gozar efetivamente deste dom do Filho. É pela fé, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça. Esta menção da fé introduz um breve desenvolvimento que nos deve fazer considerar, segundo uma perspectiva nova, a relação entre a vida e a luz. O prólogo do Evangelho de João nos tinha ensinado como, no verbo, a luz procede da vida. Aqui nós aprendemos como a luz nos conduz a essa vida, de onde ela decorre. Entende-se desta forma como a eventual condenação de alguém não deriva de um ato formal, de um julgamento de Deus, mas da própria recusa individual em acolher a vida por ele oferecida. Aquele que não crê já está julgado, conforme João capítulo 3, versículo 18. Pois, em presença da luz, sua recusa em crer assume um significado positivamente mau. Demonstra que o incrédulo está associado às trevas. Se não tivéssemos recebido a revelação na pessoa de Jesus Cristo, ainda teríamos a desculpa da ignorância. Mas uma vez iluminados pelo Evangelho, somos responsáveis pela opção que fazemos entre vida e morte, entre verdade e mentira, entre luz e trevas. Esta é a pregação do apóstolo São Paulo no Areópago de Atenas. Sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. O apóstolo Paulo pregando a palavra de Cristo em todo o mundo. E ele vai lá em Atenas e fala que, sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus agora faz saber à humanidade que todos devem converter-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus que humanou-se. Não se pode negar, a recusa da fé é uma recusa do amor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Escolhi o caminho da verdade. Salmo 119, versículo 30. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano sobre o santo do dia. Vamos lá? 19 de abril é dia de Santo Expedito. Não se sabe muito sobre este santo, martirizado em Melitene. Foi martirizado Santo Expedito. Martirizado em Melitene, na Armênia, no século III, junto com Eupídio e Hermógenes. Ele é representado com roupas militares enquanto esmaga um corvo que grita amanhã, ou com uma cruz ou relógio que indica hoje. Por isso é invocado para causas urgentes. Santo Expedito, rogai por nós. Tem outro santo que nós vamos falar hoje. Santo do dia 19 de abril. São Leão IX, Papa, natural da Alsácia, uma região muito disputada entre França e Alemanha. Leão IX, no civil Bruno de Dagsburg, foi a Roma após anos de episcopado em Toul. Tornando-se Papa, combateu a simonia e excomungou Miguel I Cerulário, que desencadeou o grande cisma do Oriente. Bruno pertencia a uma família de grandes vassalos que o confiou aos cuidados e educação do bispo de Toul. Aos 18 anos tornou-se cônego e aos 22 diácono.
Em 1025, segundo o costume da época, comandou os cavaleiros alemães na batalha por obediência ao seu bispo e rei. Por isso, recebeu de presente uma sede episcopal. Assim, tornou-se bispo de Toul em 1027, que governou por 25 anos antes de ir a Roma, onde foi sucessor do Papa Damaso II. A princípio, Bruno não queria aceitar o pontificado porque a decisão do imperador lhe parecia uma imposição. Ele só aceitaria com a condição de que a sua eleição fosse aprovada pelo clero e pelo povo romano. Ao ser eleito Papa em Roma com a idade de 47 anos, escolheu o nome de Leão IX. Durante 5 anos foi um guia revolucionário da igreja que lutou contra a simonia, isto é, a compra e venda de títulos eclesiásticos, muito difundida na Idade Média e condenada desde o início pelo concílio de Calcedônia em 451. Combateu também o concubinato e defendeu o celibato. Leão IX foi o primeiro papa que começou a viajar tanto na Itália quanto na Europa, especialmente na Alemanha, França e Suíça. Em 1053, Leão IX tentou fazer uma aliança com os bizantinos contra os normandos, que estavam invadindo a Itália. Embora tenha conseguido formar um exército de voluntários, foi alvo de uma grave derrota na Batalha de Tifitati. No entanto, Miguel Cerulário, eleito patriarca de Constantinopla, mal digeriu as reformas realizadas de modo unilateral por Roma, sobretudo concernente à mudança do dogma trinitário. De fato, no Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 381, ficou estabelecido que o Espírito Santo procedia do Pai por meio do Filho. Com esta mudança, começou a circular em Constantinopla uma espécie de negação do monoteísmo. As relações entre Cerulário e Leão IX se agravaram a ponto de se darem uma mútua excomunhão que, a seguir, determinou o cisma entre a Igreja de Roma, que se definia católica, isto é, universal, e a de Constantinopla, ortodoxa, fiel ao dogma do Concílio de Nicéia. História da Igreja. São Leão IX, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. O Deus do impossível vai fazer o que é bom para você. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se ele não respondeu, é porque é melhor para você. Você está lidando com o Criador do universo. Já imaginou isso? Que responsabilidade! Criador de tudo. Nosso Criador. Criador do mineral, do animal, do ar que você respira, da água que você bebe, do alimento. Pense bem nisso. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Os católicos dizem Maranatá com a tônica na última sílaba. Os evangélicos, nossos irmãos separados, os protestantes dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar. Ele virá com seus anjos para o juízo final. Fala-se no juízo final, julgamento de toda a humanidade, mas na verdade, cada um é responsável pelo seu próprio julgamento, por causa da liberdade, do livre-arbítrio. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. É uma atitude de cada um. Você crê? Você se reconcilia com Deus? Você agradece, abraça esse gesto do Deus onipotente que entregou o seu Filho único para viver, morrer e ressuscitar por nós, Cordeiro Pascal? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna.
Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, salve-nos.